Voltamos com o Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando da greve geral prevista para a próxima sexta-feira, dia 28, para você em casa, inclusive, começar a se organizar, né? E para falar deste assunto, os nossos convidados são o presidente do Sinceps, Ralph Marcos Hemmick, e o presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau e região, o Leandro Spezia. Bom, no bloco anterior, a gente estava explicando como vai funcionar esta paralisação de algumas atividades. Não são todas as atividades do município que vão parar, e também como os trabalhadores estão se organizando nesse dia. Mas é interessante também a gente destacar como essa manifestação, essas paralisações, elas vão significar para os nossos representantes. Aliás, são eles que estão lá no Congresso votando. E em Blumenau, alguns já devem ter percebido que existe outdoor com aqueles que vêm votando contra os trabalhadores. Eu gostaria que o Ralph explicasse como essa estratégia, né, dos sindicatos de divulgar o nome dos nossos parlamentares aqui da região. Como que... Porque o foco está justamente nessas votações e de quem está nos representando, né? Então, houve uma opção de colocar quem são os nossos parlamentares diretamente aqui da região, né? Em Blumenau nós temos um deputado federal, João Paulo Kleinby, e os da região aqui, né? Que são do Vale, etc. Então, foi utilizada a imagem deles e o voto que eles tiveram durante por ocasião da mudança da lei de terceirização. Que já se posicionaram, Eles né? já têm uma posição. Em relação à posição deles às outras reformas, tanto a previdenciária e trabalhista, nós estamos chamando a atenção, né, da população, quem são os nossos representantes, porque a pressão tem que ser local, né? Então são 10 outdoors que foram custeados, rateados entre os sindicatos aqui da cidade, que foram posicionados aí em várias vias de acesso principal, as saídas da cidade, né? Então, temos na BR-470, na rua João Pessoa, em vários locais foram colocadas essa chamada do movimento do dia 28 de abril, que achamos importante também chamar a atenção dos nossos representantes. Leandro, vamos tentar explicar para a população, para o nosso telespectador, Sim. Né? O que é esse posicionamento do governo Michel Temer em fazer essas mudanças, né, na Constituição a toque de caixa, e o posicionamento do sindicato totalmente contrário a essas jogadas políticas? É possível a gente explicar aqui? É possível sim, Carlos. Para nós bancários é até mais, talvez diria, não mais fácil, mas mais tranquilo de entender esse tipo de manobra. Os bancos hoje são os principais articuladores no país, junto ao judiciário e junto a setores da economia brasileira, para se beneficiarem dos juros, se beneficiar de um banco central e de um país que não regulamentou até hoje o sistema financeiro. Com isso, eles têm lucros absurdos, fazem a política de quanto pior, melhor no país, onde milhares e milhares de pessoas acabam pagando juros abusivos, de cheque especial, de cartão de crédito, de todo tipo de cartão. Milhares de trabalhadores e a população brasileira acaba adquirindo produtos bancários que ela nem precisa utilizar muitas vezes, mas porque estão precisando, né? Estão precisando de crédito, então ele libera o crédito através disso. Vocês têm acompanhado as nossas greves, né? Eu tenho aqui até uma revista, né, dos bancários, a luta e resistência da categoria bancária nos últimos 20 anos. Todo ano nós tivemos que fazer greve, todo ano é um enfrentamento, porque os bancos, de fato, utilizam toda a estrutura do nosso país e acabam, inclusive, sendo beneficiados por todos os governos que já passaram até hoje, né? Tanto é que o bancário faz greve todos os anos, independente do governo que teve lá, nós tivemos que lutar para conseguir o que temos. E por muito pouco nós estamos perdendo direitos, né? Então a gente só não perdeu ainda porque está mantendo as greves. Mas por que eu estou falando isso? Porque os banqueiros são um dos principais articuladores dessas reformas. Eles vão se beneficiar. Como eles se beneficiam? Primeiro, eles são devedores da Previdência hoje. Nós temos aqui um material que a gente vai divulgar para a população que mostra que entre os devedores aparece Caixa Econômica, Banco Itaú, Banco do Brasil e demais bancos aí, Banco Bradesco, diversos bancos que estão em débito com a Previdência.
Além disso, eles têm um interesse muito grande em vender a previdência privada. Né? Então, esses bancos, articulados com grandes grupos econômicos e inclusive com o agronegócio, que se beneficia do ponto de vista das leis trabalhistas e também do ponto de vista da previdência, onde o trabalhador rural passa também a ter que seguir uma legislação muito dura, né? e acaba que não vai conseguir se aposentar, assim como os demais trabalhadores. Então, quem está por trás disso tudo não é só a figura do Temer somente. Ele é o articulador disso e está em cima dos deputados, que é quem tem a caneta na mão, é essa equipe, são os deputados e o Temer fazendo essa manobra. Muitos foram bancados aí. Exatamente. Existe bancada ruralista, existe a bancada dos próprios banqueiros que estão lá articulando o tempo todo, principalmente na terceirização. Os maiores lobistas, os maiores articuladores foram os bancos. Eles estiveram em Brasília o tempo todo, 24 horas, pressionando o Congresso para que aprovasse a terceirização. E olha só, além disso tudo, o que eles ganham? Com a terceirização, por exemplo, eles eliminaram um grande passivo trabalhista. Porque os bancos hoje, eles têm já serviços terceirizados, e assim como as grandes empresas têm, esses setores de terceirizados é onde dá mais problemas, acidentes de trabalho, onde tem mais consequências negativas do ponto de vista até do atendimento, de reclamações, né? E também de adoecimento, de morte e por aí afora. Então, na verdade, o que eles estão fazendo é uma grande articulação entre os grandes grupos econômicos, inclusive, como eu falei, muitos já devem para a Previdência, para que eles consigam abocanhar uma parcela muito maior de resultado, de remuneração, em detrimento dos trabalhadores. Por que nós somos contra? Nós não queremos pagar essa conta. Se os bancos e algumas grandes empresas devem para a Previdência, se o governo tira 30%, por exemplo, do valor da Previdência para deslocar para outras áreas, outros setores, né, nós entendemos que nós não podemos aprovar uma reforma desse tipo. Primeiro nós temos que discutir quem está devendo para ela, nós temos que discutir por que está tirando sempre o 30% para passar para outros setores e, além disso, nós temos que discutir que nós já contribuímos até agora e quando nós assinamos o contrato lá atrás de contribuição, nada dessas mudanças estavam previstas. Então, quando você assina um contrato de seguro, ele tem um período e que no meio do caminho tu não pode mudar as regras. E é o que o governo está querendo fazer. Está querendo fazer com que nós, trabalhadores, pagamos uma conta que não é nossa. Né? Se existe algum tipo de déficit, o déficit não somos nós, até porque eu tenho certeza que cada um trabalhador que está nos assistindo, assim como todos nós aqui nessa sala, nesse ambiente, sabemos que é obrigatório o pagamento para a Previdência, é debitado todo mês a nossa conta, do nosso salário, e a gente não pode dizer não. Né? Em contrapartida, os setores que estão negando, que não estão pagando, estão sonegando, eles estão de braços cruzados, nada é feito, e nós que estamos pagando em dia, estamos tendo que pagar essa conta. Então, somos radicalmente contra, não tem conversa, porque a proposta que o governo está fazendo é para beneficiar os grandes bancos, os grandes empresários desse país, não estou falando nem dos pequenos e médios, vai ser dos grandes empresários desse país, porque os pequenos e médios também vão pagar o preço. Nós vamos criar uma parcela da população, assim como foi no Chile, assim como foi no México, aumentando o índice de pobreza, aumentando o índice de analfabetismo. As pessoas vão acabar tendo que deixar de estudar mais cedo para poder trabalhar, para se quiser um dia se aposentar. E isso dá uma consequência em toda a sociedade, em toda a economia. Desde o pequeno lá do bairro, que recebe que faz o atendimento daquele consumidor pequeno do bairro, daquele trabalhador, até aquela economia que gira na cidade inteira, como na própria indústria, setores da indústria, setores do comércio que vão acabar sendo afetados, talvez não se deram conta ainda. Né? Daqui a uns anos eles vão perceber que essa grande articulação por parte dos banqueiros, por parte do agronegócio, por parte dos grandes empresários, vai afetar toda a sociedade, vai causar empobrecimento e, além disso, até mesmo uma quebradeira, um prejuízo financeiro para a própria Previdência Social, para que todo mundo migre para a Previdência privada. O Ralf, que é professor, inclusive, da área de economia, o Leandro estava falando aqui, né? O Brasil hoje, essa questão do juro interessa a alguns setores e o Brasil é um dos países que trabalha com juros mais altos, né? Sim, chegamos a 7% real, foi descontado a inflação agora recentemente, antes da última decisão do Copom que reduziu, mas é uma taxa estratosférica, isso não é comparável a lugar nenhum no mundo, né, em termos reais. Isso é um peso bastante grande e isso é uma das explicações porque a economia não tem reagido. Né? E quem é que sai beneficiado quando esses juros estão muito altos assim? Essa é uma questão estrutural, lógico que os que poupam e o sistema financeiro são os maiores beneficiários, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Os maiores penalizados é quem toma crédito, né? E quem precisa do capital. O capital é extremamente caro. Né? Então, eu queria colocar um ponto,
Carlos, em relação à reforma da Previdência, né? Um pouquinho esse ponto, que é um alerta aqui aos servidores da FURB. Né? Sim, sim. E muitos achavam assim, não, isso é uma reforma do regime geral da Previdência. Né? Mas não, nós sabemos que os servidores públicos estão sempre citados, né? E há impacto, sim, de consequências que podem advir, né, diretamente ao nosso regime. E aqui na FURB é diferente, né? Lógico, aqui nós temos um regime próprio. Então, atualmente, nos municípios, existem 3 mil municípios, em torno de 3 mil, que ainda estão regidos pelo INSS, né? seguem o regime geral, e temos cerca de 2 mil municípios e estados que têm regimes próprios de previdência, com leis específicas. Né? Então, nós sabemos que já foi feita uma alteração na Previdência e nas regras do governo federal, para os servidores federais, a partir de 2013, mas foram regras que já estabeleceram limites de idade. No caso, 55 para mulheres e 60 anos para homens. Mas válido só a partir de quem ingressou no serviço público, que aí estabeleceu também o mesmo teto do INSS, R$ 5.531, e implantou a aposentadoria complementar, que é a tal da o Fundo Complementar de Previdência Privado. Né? No entanto, essa reforma que vem aí, chamamos a atenção, ela poderá atingir, independente de quem ingressou no serviço público, imediatamente dentro dessas novas regras. Né? Então, que seria o tal do pedágio. Né? Só tem direito adquirido quem realmente completou todos os requisitos para se aposentar, mesmo não dando entrada no seu pedido de aposentadoria, não teria absolutamente mexido em nenhuma dos seus direitos. Agora, quem ainda não completou os requisitos estaria sujeito ao pedágio e regras de transição, que o governo quis estabelecer um pedágio de 50% do tempo, né, e depois reduziu para 30%. Então, por exemplo, um servidor que estaria com 52 anos de idade e 33 de contribuição, se para completar a regra do 85/95, ele ainda levaria 2 anos para completar os requisitos, ele teria que pagar um pedágio de mais de 30% do tempo para conseguir se aposentar, ou seja, teria que ainda ficar 8 meses trabalhando para completar além dos 2 anos que lhe faltam. Então, do tempo que falta, joga mais 30% do tempo. Então, essas são regras de transição que vão atingir a todos. Porque tem uma diferença, né, Ralf? O SBLU, que é o caso aqui do servidor, principalmente da FURB, o servidor público municipal, né? O SBLU, em relação ao INSS, existem diferenças aí, né? Sim, existem diferenças legais e todas as alterações na nossa lei elas vão ser estabelecidas a partir do próprio SBLU, do seu Conselho de Administração e pela Câmara de Vereadores que vota as alterações da lei. Agora, sim, mas a partir de uma emenda constitucional que estabelece, então, uma nova regra constitucional, isso desce para todos os regimes. E o governo já assinalou um prazo exíguo de apenas 6 meses para que todos se adaptem. Né? O que acho que é impraticável você conseguir votar no Brasil todas as alterações legais em cada regime próprio em 6 meses. Essas mudanças, aliás, esse tema que eu aqui com o Ralf nós vamos precisar tratar separadamente isso, mas rapidamente, Ralf, as mudanças previstas pelo governo federal prejudica o SBLU ou beneficia? Bom, existe um equilíbrio atuarial que está sempre comentado nos regimes próprios, né, de como eles foram constituídos e quais são as fontes de financiamento. Né. Então, nós temos algumas condições, né, que terão que ser discutidas de forma madura aqui dentro do município, em relação às regras do regime próprio de previdência. Algumas alterações já foram feitas, mais válido para os que ingressarem no serviço público, que é a média dos vencimentos, para você conseguir fazer o cálculo dos proventos, né, que passa então a ser de 360 meses para a mulher e 420 meses o homem. Né? Antes você tinha a regra dos 10 últimos salários, 10 últimos anos. Então, algumas alterações. A regra de pensões por morte também já seguiu o mesmo trâmite das recomendações agora da Secretaria da Previdência, né? Que estabeleceu uma diretriz para as alterações legais, se enquadrando também nas regras de pensão. Então, vemos que algumas alterações já foram feitas. Nós agora, em maio, devemos ter um cálculo atuarial sob nova metodologia, para nós apurarmos o tal do déficit. E esse déficit é calculado com uma regra geral, que é uma metodologia que a própria Secretaria da Previdência nos impõe, né?
Então, a maior crítica que eu faço é em relação a uma tábua de vida que é utilizada de 111 anos. 111 anos, uma média, né? Entre você e o seu dependente, um possível pensionista, o governo acha que você, em média, o regime, você vai ter uma expectativa de vida de 111 anos. Então, é bastante grande, né? Então, isso joga um déficit, né? O cálculo, vejam, diante de uma tábua de vida que é praticada pelo IBGE de 85 anos. Então, você tem uma majoração de 15 mais 11, de 26 anos. Tá? A mais nesse cálculo de proventos. Então, realmente, o déficit atuarial fica expressivo. Diante do censo que foi realizado, nós temos hoje agora novas condições de apurar, né, o valor. Então, há uma curiosidade bastante grande para que resultado nós vamos chegar nessa regra. Mas tudo isso é uma discussão local, tá? Porque como foi constituído o fundo, os recursos que existem, a expectativa de evolução dessas contribuições, as regras dos benefícios, né, que nós temos uma aposentadoria integral, né, sem teto, etc. Tudo isso é uma discussão que vai ter que ser feita também no município, diferente da situação do governo federal. É uma discussão que nós vamos ter que fazer, inclusive, aqui no Cidadania e Debate. Bom, a gente chegou ao final do Cidadania e Debate. Eu quero agradecer aqui a presença, né, do professor Ralph e do Leandro, que estão chamando aí para a mobilização, né, nessa próxima sexta-feira. Então, assim, você que está em casa, já se organizar a sua vida, né, na sexta-feira, já sabendo aí que algumas categorias irão paralisar, algumas o dia todo e outras parcialmente. Então, se organize, e foi isso que os nossos convidados explicaram aqui. Obrigado pela participação de vocês. Nós temos um material, A4, que vai estar sendo distribuído durante essa semana, frente e verso, e nós estamos convidando a nossa comunidade a participar dos atos públicos às 10 horas e às 15 horas e do debate à noite às 19 horas no auditório da biblioteca. Então, todos estão convidados e vamos participar. Beleza. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças do presidente do SINCEPS, Ralph Marcos Hemp, e do presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau e região, Leandro Spezia. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.